Oi, Raquel, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pois é, o governo dos Estados Unidos decidiu retirar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e a esposa dele, Viviane Barci de Moraes, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky, viu? Com isso, Moraes e a esposa podem voltar a negociar com empresas norte-americanas e também investir recursos em solo americano. Moraes, porém, ainda não pode entrar nos Estados Unidos. Isso porque o visto dele continua suspenso, assim como de outros 7 ministros do Supremo Tribunal Federal. A Lei Magnitsky é uma sanção aplicada pelo governo dos Estados Unidos contra estrangeiros. E o ministro Alexandre de Moraes foi colocado nessa lista em julho deste ano. A esposa dele, Viviane Barci de Moraes, em setembro. No documento que implementou a sanção a Alexandre de Moraes, a citação, inclusive, ao ex-presidente Jair Bolsonaro por parte do ministro do STF. Quando o Brasil retomou as negociações com os Estados Unidos, Lula e Trump, os dois presidentes, se falaram por telefone em duas oportunidades, também se encontraram duas vezes. Lula fez essa exigência a Donald Trump, queria a retirada de todas as sanções a autoridades brasileiras. E, segundo o Palácio do Planalto, esse primeiro passo foi dado com a retirada de Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Pelo menos foi o que disse a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. Ela colocou essa postagem na rede social X, a gente vai colocar aí na tela agora, onde Gleisi Hoffmann diz o seguinte, abre aspas, a retirada das sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou essa revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo ativo e soberano. É uma grande derrota da família Jair Bolsonaro, traidores que conspiram contra o Brasil e contra a justiça. Pelo lado da família Bolsonaro, quem se manifestou foi o deputado federal, ainda deputado federal, Eduardo Bolsonaro, ele que está nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano e foi para lá justamente para trabalhar a favor das sanções e principalmente aí a favor dessa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Chegou a se emocionar e também a comemorar após a aplicação da Lei Magnitsky. Ele também utilizou as redes sociais para postar ali uma nota pública. Nós também vamos colocar aí na tela o que disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro, onde ele diz o seguinte, abre aspas, recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdade que assola o Brasil. Continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas, foi o que disse Eduardo Bolsonaro. Vale a gente lembrar, viu? Eduardo Bolsonaro segue como deputado federal, mas isso tem prazo. Isso porque na próxima quarta-feira a mesa diretora aqui da Câmara dos Deputados deve declarar a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro, já que ele já tem o número de faltas necessários para que isso ocorra. Ele não vem aqui à Câmara dos Deputados dar expediente desde fevereiro deste ano, como eu disse, mas ele teve 4 meses ali de licença não remunerada. Essas faltas começaram a contar a partir do dia 21 de julho, na terça-feira, dá ali o número de faltas necessários para a declaração da perda do mandato e a mesa diretora da Câmara dos Deputados deve fazer isso na próxima quarta-feira. Raquel.